A paz do Senhor, meus amados irmãos, nós estamos aqui nessa manhã de domingo, do dia 7 de junho de 2020, para estudarmos mais uma lição. Nós estamos no trimestre estudando sobre a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. O tema nessa manhã tem por título da nossa EBD, a lição de número 10, a intercessão pelos Efésios. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma oração. Senhor meu Deus, neste momento que aqui estamos, Senhor, queremos te pedir que o Senhor venha estar abençoando cada pessoa que se encontra, Senhor, de frente, Senhor, dessa tela, no celular, no seu computador, ouvindo esse áudio, Senhor. Que o Senhor possa estar, Senhor, abrindo os corações nessa manhã dessas pessoas. Senhor, que teu Espírito Santo possa estar, Senhor, direcionando este momento que estamos aqui, Senhor. Pedimos que a tua bênção esteja sobre a vida de cada um, cada família representada aqui, Senhor. Por isso, nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Irmãos, eu colocaria também o título, a intercessão do apóstolo Paulo pelos irmãos que se encontravam na cidade de Éfeso. O texto áureo está no Efésios, capítulo 3, versículo 14 e versículo 15, que diz o seguinte: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Irmãos, a expressão perante o Pai, nesse texto áureo, representa o acesso direto a Deus por meio do sangue de Cristo e do Espírito Santo. E toda a família representaria toda a família dos crentes. A verdade prática, devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 14 ao versículo 21. No nossa Bíblia devocional McCheyne está na página 340, se os irmãos quiserem estar acompanhando diretamente na palavra. O objetivo da nossa aula tem como objetivo geral aprender a eficácia da oração no fortalecimento, restauração e crescimento espiritual da Igreja de Cristo. E traz também objetivos específicos, refletir acerca dos propósitos da oração do apóstolo Paulo no poder do Espírito, destacar a necessidade de a igreja estar arraigada e fundada no amor de Deus, e conscientizar de que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos. Entrando na nossa introdução, a lição de hoje, ela fala sobre o valor da oração intercessória. Nessa lição, nós veremos o quanto o apóstolo Paulo apresentava a igreja que tanto ele amava, a igreja que estava na cidade de Éfeso, aqueles irmãos efésios. Ele nos mostra que a oração intercessória está baseada no amor que temos uns pelos outros. Quando isso é uma realidade, a tristeza do nosso irmão nos toca. As dificuldades deles tomam o nosso coração. E nos colocamos diante de Deus para apresentar as suas causas àquele que tudo pode. Então, na confiança de que Ele pode fazer tudo além daquilo que nós pedimos ou pensamos. E esperamos, desta forma, as respostas da parte do Senhor. Antes de entrarmos nos tópicos da nossa lição,
Eu abro um parênteses para falar que a palavra intercessão, na língua portuguesa, ela é o ato de interceder. E interceder é pedir, é rogar por outros ou por alguma coisa. É ser intermediário a favor de alguém. É intervir, é interceder por um condenado. No mundo espiritual, a intercessão é a oração contrita e reverente, com fé e perseverança, mediante o qual o crente suplica a Deus em favor de outra pessoa ou pessoas que extremamente necessitem da intervenção divina. O apóstolo Paulo, ele sentiu a necessidade de orar em favor da igreja, em favor daqueles irmãos que se encontravam ali naquela cidade. E através da intercessão paulina, nós aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que nós pedimos, do que nós pensamos, sendo que Ele é o único que é digno de ser glorificado. Isso está lá em Efésios capítulo 3, versículo 20 e versículo 21. A Bíblia, ela fala da intercessão de Cristo e da intercessão do Espírito Santo. E de muitos outros personagens que intercederam por alguém. Nós temos dois intercessores tremendos. Cristo, que está no céu, na presença do Pai, intercedendo por todos os seus seguidores, individualmente, de acordo com a vontade do Pai. Através da intercessão de Cristo, nós experimentamos o amor e a presença de Deus e encontramos misericórdia e graça para sermos ajudados em qualquer tipo de necessidade, tentação, fraqueza, pecado e provação. A intercessão de Cristo, como nosso sumo sacerdote, é essencial para a nossa salvação. Nós nos aproximamos de Deus por meio de Cristo. Porque só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. E através de sua morte expiatória, ou seja, através de seu sangue que foi vertido ali naquela cruz. Pela fé, seu sangue no momento que desce daquela cruz. Os seus pecados, os meus pecados são expiados. E quando nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, a nossa culpa, ela é removida. Todos os nossos pecados são perdoados, porque o sangue remidor de Jesus Cristo desce sobre as nossas vidas, nos purificando de todo o pecado. Glória a Deus por isso. Nós também temos um intercessor, o Espírito Santo. Em João, no capítulo 14, versículo 16, diz: "E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre." O apóstolo Paulo, ele também declarou isso aos irmãos romanos. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 26, versículo 27, diz o seguinte: "E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos." Irmãos, com isso, nós às vezes não temos palavras, não sabemos até mesmo nem como pedir, mas nesse momento o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas.
mesmo sem palavras, apenas com sussurros, apenas com seus gemidos, o Espírito Santo se encarrega de entender. Lembre-se, antes de nós também intercedermos por alguém, é importante que você ore, pedindo a Deus por uma cobertura espiritual. Peça a Deus o revestimento da armadura de Deus. Ore Efésios 6, 10, capítulo 6, versículos 10 ao versículo 18. O apóstolo Paulo também nos deixou esse ensinamento, também direcionou essa carta aos irmãos que estavam naquela cidade. E eu vou citar, que eu deixei aqui registrado, em Efésios, no capítulo 6, no versículo 11, vai nos dizer: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Aí eu vou para o versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica para todos os santos. Irmãos, no momento que eu me disponho a orar, a interceder por alguém, nós precisamos estar revestidos. Por quê? A partir do momento que eu me coloco a orar por uma pessoa, a causa daquela pessoa é a minha causa. Aí você se põe de frente daquele problema, daquela situação. Senhor, abençoa minha irmã, abençoa este irmão. Senhor, esta causa, você toma a causa para você. Então você, revestido dessa armadura, não tenha medo. O Espírito Santo nos conduz a estarmos orando. E a palavra de Deus, ela nos orienta. Orarmos uns pelos outros. Os próprios discípulos pediram a Jesus. Jesus, ensina-nos a orar. E Jesus deixou o ensinamento aos seus discípulos. Quando nós pegamos a oração do Pai Nosso, é uma oração completa. E através dessa oração, nós podemos aprender a orar. Você, às vezes, não sabe o que orar. A oração do Pai Nosso, ela é completa. Ela glorifica a Deus. Ela pede a bênção sobre a sua vida. Pede perdão pelos seus pecados. Glorifica ao Pai. Então, esse abriu um parêntese e fechou um parêntese para fazer essa orientação. Partindo para o tópico 1, corroborados com o poder do Espírito. Está lá na nossa leitura bíblica em classe, que vai estar nos dois versículos 16 e o versículo 17. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor. Nesse tópico, o apóstolo inicia a sua oração ao Senhor com um pedido duplo:
corroborados com o poder do Espírito no homem interior e a presença de Cristo nos corações do crente. O ponto 1 desse tópico, as riquezas da sua glória. Em Efésios, no capítulo 1, no versículo 16 e 17, afirma: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. O apóstolo Paulo, ele já havia declarado aí que Deus é o Pai da glória, cheio de abundantes riquezas de sua graça, o que significa, ele é possuidor e despenseiro de ricas e ilimitadas bênçãos. Ou seja, ele é o encarregado, o administrador, o detentor dessas abundantes riquezas. O apóstolo também pede oração, que a igreja seja fortalecida com poder, que permaneça habitada por Cristo, que compreenda o amor divino e que tenha pleno desenvolvimento espiritual. O ponto 2 vai trazer fortalecidos com poder. O primeiro pedido do apóstolo Paulo é para que a igreja seja corroborada, ou seja, que a igreja seja confirmada com poder pelo seu Espírito no homem interior. Essa petição é para que a igreja fosse revigorada com poder para o seu fortalecimento diário. A palavra de Deus, ela enfatiza que a única força que habita o crente a manter-se firme advém do Espírito Santo. E esse poder que atua no homem interior o capacita a perseverar, a manter-se afastado do pecado e a compreender as coisas espirituais. Graças a Deus pela presença do Espírito Santo nas nossas vidas. João, capítulo 14, no versículo 16 a 17. Eu quero ler para os irmãos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Desta forma, somente a ação do Espírito Santo convence o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Isso está provado em João, no capítulo 16, do versículo 7 e 8. Eu anotei também. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. O teólogo pentecostal pastor Elianai Cabral, ele afirma que o homem natural não tem poder para combater o pecado, porque o pecado reside no seu interior. Somente pela transformação através da obra regeneradora do Espírito Santo é que ele se torna homem espiritual. Nós concordamos com isso. Somente a ação do Espírito Santo é que pode fazer isso na vida do homem. Hoje, a pessoa pode ser o mais vil pecador, mas através do Espírito Santo, que o convence de seu pecado,
trazendo no seu coração o arrependimento, reconhecendo a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Desta forma, ele se transforma em uma nova criatura. A sua vida foi regenerada. Os seus pecados foram perdoados. Porque somente Jesus Cristo tem esse poder para perdoar pecados e salvar o homem dos seus. E levá-lo até Jesus Cristo. Levá-lo para a eternidade. Levá-lo para morar com Deus. Não importa quem você foi. O importante é quem você é a partir de agora. A partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus, as coisas velhas já passaram. O eu que não conhecia Cristo, o eu pecador, o eu egoísta, é uma nova criatura em Cristo Jesus. Glória a Deus por isto. Partindo para o ponto 3 desse tópico, habitados por Cristo. O apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos. Está lá no versículo da nossa leitura bíblica em classe. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estando arraigados e fundados em amor. Isso indica que a oração do apóstolo Paulo era para que Cristo habitasse continuamente na vida da igreja. Isso também ratifica, ou seja, confirma que sem Cristo a igreja não pode subsistir às forças do mal. Em 2 Coríntios, no capítulo 10, versículo 4 e versículo 5, eu quero deixar para os irmãos, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Que nós possamos ser obedientes, que nossa mente seja levada cativa a Jesus. Amém? Partindo para o tópico 2, arraigados e fundados em amor. Arraigados é o mesmo que enraizados. O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus. E na nossa aula de hoje, nós podemos fazer uma reflexão. Eu convido a você que está nos assistindo, que está ouvindo esse áudio, para fazer uma autoanálise. Será que eu estou exercendo o amor de Deus? O ponto 1, o tópico 1 desse tópico 2. Ponto 1. Amor, a virtude cristã. Todas as características divinas são manifestadas por meio dos atributos de sua natureza. Nas Escrituras, o amor é um atributo divino. Em 1 João, nós encontramos, 1 João capítulo 4, versículo 7 e versículo 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O Senhor Jesus deixou o ensinamento que o amor é o resumo da lei e dos profetas. O amor é maior do que todas as virtudes e o princípio que norteia o fruto do Espírito.
Nós encontramos em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22 e 23, qual é? O primeiro, o amor. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E confirmando também na palavra, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, afirma: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. O amor de Deus derramado dentro do coração do cristão pelo Espírito Santo é sempre maior do que a fé, do que a esperança, do que qualquer outra coisa. Arraigados e fundados em amor, ao rogar ao Pai, pelo poder do Espírito e a habitação de Cristo, o apóstolo Paulo clama para que a igreja possa também compreender e praticar o amor. Isso está demonstrado na nossa leitura bíblica em classe, versículos 16 e versículo 17. A expressão arraigados, ou seja, enraizados e fundados em amor, compara os santos como uma planta bem enraizada e uma casa bem alicerçada. Indica que sem o amor, a vida cristã não tem sustentação alguma. Aí, novamente, eu vou citar 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 3. Muitos sabem decorados, tem até músicas transcrevendo 1 Coríntios, capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O autor John Stott, em sua obra A Mensagem de Efésios, ele avalia que o amor de Cristo, ele é suficientemente largo para abranger a humanidade toda, suficientemente comprido para durar para toda eternidade, suficientemente profundo para alcançar o pecador mais degradado e suficientemente alto para elevá-lo, para levá-lo ao céu. Glória a Deus por isto. Glória a Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Nós glorificamos ao Senhor, nós glorificamos a Deus, por Ele ter dado, por Ele ter doado, por tão grande amor, mesmo sem nós merecermos. A salvação é por graça. É pela graça que nós somos salvos, por meio da nossa fé em Jesus Cristo. E nós glorificamos a Deus por ter enviado o seu Filho Jesus aqui nessa terra, para que nós fôssemos hoje salvos por Ele. Glória a Deus por isso. A intensidade do amor de Cristo. O ponto 3. Consciente de que somente o Espírito Santo pode fazer entender e experimentar a grandeza do amor de Deus. O apóstolo Paulo, ele pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo.
Está na nossa leitura bíblica em classe, no versículo 3, no versículo 18 e o versículo 19. 1 João, no capítulo 4, versículo 19, versículo 21, afirma que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. O apóstolo Paulo sabe que o esforço humano não pode atingir essa meta. Por isso, ele acrescenta na oração para que os crentes, para que os irmãos efésios sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Somente através do Espírito Santo nós conseguimos amar. O amor é dom de Deus. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor seja não fingido, sem fingimento. O apóstolo Paulo, ele pede, em Efésios capítulo 5, no mesmo livro de Efésios, lá no capítulo 5, do versículo 1 e versículo 2, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Paulo exorta os homens, os irmãos efésios, a serem imitadores de Deus como filhos amados. Somente nós, imitando a Deus, podemos, com o coração, amar ao nosso próximo. A Bíblia afirma que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmos. Estes são os dois mais importantes mandamentos. A lei, os 10 mandamentos se reduziram nesses dois. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se você conseguir cumprir esses 2 mandamentos, você já conseguiu cumprir todos os 10 mandamentos. Por quê? Se você ama o seu próximo, você não vai matar. Se você ama o seu próximo, você não vai adulterar. Se você ama o seu próximo, você não vai roubar. Desta forma, nós estaremos cumprindo a lei de Deus. E é mandamento. Se é um mandamento, é para que nós cumpramos. Os mandamentos, os regulamentos estão na palavra do Senhor, são ordenanças. E o que é uma ordenança, o que é um mandamento? É uma ordem que nós devemos acatar, cumprir, porque o Senhor nos deixou nas Sagradas Escrituras. Partindo para o tópico 3, a bênção de Deus excede o pensamento humano. Em sua audaciosa intercessão em favor da igreja, o apóstolo ensina que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos e que o eterno deve ser glorificado para sempre. Isso está em Efésios, no capítulo 3, versículo 20. Esse versículo muito toca ao meu coração. E eu vou recitar, os irmãos podem acompanhar na revista, ou se estiver com a sua Bíblia aberta no livro de Efésios, no capítulo 3, versículo 20, vamos estar lendo. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ao terminar a sua oração, o apóstolo lembra de que a magnitude
do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente, além daquilo que nós pedimos, além do que nós pensamos. As palavras do apóstolo Paulo indicam que aquilo que Deus pode fazer ultrapassa em demasiado nossos melhores anseios e desejos. Isso quer dizer que a mente humana é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas. O nosso conhecimento é limitado. Os nossos pensamentos são limitados. Não alcançam aquilo que o Senhor pode fazer, que o Senhor pode cumprir. Eu peço determinadas coisas. Eu almejo, eu desejo determinadas coisas. Eu peço para alguém. Você pode estar pedindo para o seu filho, você pode estar pedindo para a sua esposa, você pode estar pedindo para o seu pai. Mas saiba que o Senhor, que Deus é poderoso para fazer, para cumprir, para realizar muito além daquilo que você pede, daquilo que você clama por essa pessoa. No 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Olha que maravilha, meus irmãos. Em Romanos também, capítulo 4, versículo 17, eu gosto muito desse texto. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Você pode estar pedindo, Senhor, é muito difícil esta causa. Senhor, essa pessoa está lá naquele leito, naquele hospital, na UTI. Principalmente agora, nesse tempo desta pandemia que nós estamos vivenciando. Todos estão perplexos, todos estão alarmados, amedrontados, com medo de chegar esse vírus à sua vida, aos seus familiares. E nesta manhã, eu conclamo a toda a igreja a estar intercedendo uns pelos outros. Creia que o Deus que nós cremos, nesse Jesus Cristo, que pode todas as coisas, nós acreditamos que o poder não é nosso, não é de pastores, o poder vem de Deus. E em nome de Jesus, nós devemos orar em nome de Jesus. Aquela pessoa que está lá naquele leito, acamado na UTI, se o Senhor ordenar, basta uma palavra. Para a medicina não tem mais jeito, mas basta uma palavra. A última palavra é do Senhor. Se Ele falar, levanta deste leito, o Senhor traz à existência. O Senhor ressuscita. Ele ressuscitou a Lázaro, nós cremos. A pessoa pode estar praticamente desenganada pela medicina. Mas nessa manhã nós cremos que Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. E o que nós podemos fazer é pedir. Pedir com fé, acreditando naquele que pode todas as coisas. Então nós vamos orar. Senhor, traz à existência aquilo que eu não estou vendo. Senhor, cura essa pessoa que está acamada. Senhor, que essa pessoa possa voltar para os teus caminhos. Liberta, Senhor.
tira do mundo das drogas. Senhor, esse vício do alcoolismo, Senhor. Senhor, liberta esse homem, liberta essa mulher desse vício do cigarro. Senhor, abençoa o nosso lar, a nossa família. Todas essas pessoas nessa manhã que se depararam da frente nessa tela, no seu computador, no seu celular, nesse áudio que foi enviado. Se você ore ao Senhor, clama, interceda, creia que o nosso Deus é poderoso para guardar a sua família, para livrar desse vírus, para que nenhum mal chegue à sua tenda, para que nenhum mal chegue à tua casa. Esses que já estão enfermos, Senhor, traz a cura. Essas famílias que perderam esse ente querido, essa família enlutada, Senhor, traz o consolo. O Espírito Santo Consolador conforte esta família, no nome de Jesus. Assim nós devemos orar, meus irmãos. Dessa forma, o poder divino que age na vida do crente e suas bênçãos são impossíveis de dimensionar. Nós, com a nossa mente pequena, é impossível de alcançar a glória, a misericórdia que o Senhor tem para nós. E para confirmar, em Isaías, no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 9, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Glória a Deus por isso. O ponto 2, nós estamos caminhando para finalizar a nossa aula. O convite para a adoração. Paulo encerra esse capítulo com o convite de adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. Efésios capítulo 3, versículo 21, finalizando na nossa leitura bíblica em classe. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Nós podemos observar que em muitas igrejas são comuns cultos de oração, cultos de vigílias, campanhas de oração, onde inúmeras e variadas petições são apresentadas diante do trono de Deus. Entretanto, são raros os cultos de ações de graça e adoração para render louvores e dádivas alcançadas. A adoração pode ser definida como a atividade de glorificar a Deus na sua presença com nossa voz, nosso coração e nossas atitudes. O chamado do Evangelho é um chamado à adoração. Os salvos devem glorificar o nome do Senhor por terem suas vidas transformadas pelo Espírito Santo. E terminando o ponto 3, vai trazer a glória devida a Deus. Finalizando, o apóstolo Paulo nos ensina que Deus deve ser glorificado na igreja e em Cristo. Isto quer dizer que os atos de louvar e glorificar a Deus fazem parte dos propósitos da instituição da igreja. A igreja nunca terá glória em si mesma, pois toda glória é exclusivamente tributada para Deus e por intermédio da obra de Cristo. Em sua oração, o apóstolo anela que essa postura de adoração e exaltação a Cristo perdure por todas as gerações e enfatiza seu pedido com a frase, para todo sempre. Finalizando, eu deixo o texto que está lá no livro de 1 Timóteo,
a carta que o apóstolo escreveu aos irmãos que estavam ali naquela cidade. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17. E aplicamos para nós também. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao Deus único, sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. No livro de Judas, também, que tem um capítulo, né? No versículo 24 e versículo 25, também podemos tributar a Deus. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ao único Deus, sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Amém. Irmãos, antes de orarmos, finalizando a nossa aula nessa manhã, eu gostaria de convocar, pedir à igreja com muito amor que esteja ofertando para a nossa EBD, para aqueles que participam, e para você também que, se quiser, está nos ajudando, contribuindo para essa obra. Está aí na frente, na tela, como você pode fazer isso. Abra o seu coração, semeie para o reino de Deus. Vamos fazer nossa oração, agradecendo ao Senhor por esse momento que nós pudemos passar aqui, meditando acerca da palavra dele. Amém? Senhor, meu Deus, nessa manhã queremos te dar graças, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado, Senhor, de estarmos, Senhor, elevando os nossos pensamentos a Ti, abrindo os nossos corações para receber a Tua palavra, que ela possa, Senhor, fazer morada na vida de cada pessoa que participou, na vida de cada pessoa que, aonde for chegar esse vídeo, Senhor, que o Senhor possa estar, Senhor, trazendo libertação, aonde chegar esse áudio, que o Senhor possa estar, Senhor, tocando os corações, que o Senhor possa estar libertando. Nessa manhã nós oramos por cada família representada por esta pessoa que está assistindo, Senhor, todos os seus familiares, toda a sua parentela, que o Senhor possa estar guardando, dando livramento, que o Senhor possa estar nos cobrindo com teu sangue. Nós pedimos, Senhor, também oramos, Senhor, em favor da nossa nação brasileira, que todos os países, Senhor, de alto a baixo, Senhor, norte a sul, leste a oeste, Senhor, que o Senhor possa estar enviando a tua cura, dando basta, Senhor, nesta epidemia, basta uma palavra, Senhor, nós cremos, nós acreditamos, nós aprendemos que o Senhor é poderoso para fazer muito além do que nós podemos pedir, do que nós podemos pensar. Por isso nós acreditamos nessa manhã que o Senhor possa estar, Senhor, dando um basta, cessando, Senhor, essa pandemia, que o Senhor possa estar, Senhor, iluminando, que o Senhor possa estar direcionando, Senhor, todos os nossos líderes, Senhor, os nossos líderes eclesiásticos, os nossos líderes civis, ó Senhor, no poder legislativo, no poder executivo, no poder judiciário, que o Senhor possa estar conduzindo, Senhor, essas pessoas que estão liderando. Senhor, dá o discernimento, dá a direção, ilumina seus passos, que teu Espírito Santo possa conduzir, Senhor. Nós pedimos que o Senhor venha estar abençoando a nossa nação. Nós sabemos, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Por isso, Senhor, nós pedimos que o Senhor venha estar abençoando o Brasil, que o Senhor venha estar abençoando todas as nações. Nós podemos clamar desta manhã, Senhor,
pedimos, Senhor, no poder que há no nome de Jesus. Pedimos, Senhor, que o Senhor venha estar abençoando cada família, que o Senhor venha estar trazendo a cura, Senhor. Senhor, essas famílias que já perderam os seus entes queridos, Senhor. Nós pedimos que o Senhor venha estar agindo, Senhor, como um consolo, Senhor. Que teu Espírito Santo possa consolar essas famílias. Senhor, as pessoas que estão desempregadas, Senhor, que perderam os seus empregos, Senhor, nesta pandemia, Senhor. Muitas empresas fechadas, Senhor. Muitos pais de famílias que não sabem como colocar o alimento dentro dos seus lares, Senhor. Por isso, nesta manhã, nós pedimos no poder que há no nome de Jesus, Senhor, abra as portas, as janelas dos céus, que caia mantimento, Senhor, de uma forma inexplicável, que usa pessoas que possam abençoar, que possa levar, Senhor, o alimento, que possa levar aquele recurso, Senhor, o recurso financeiro, que o Senhor possa estar sendo, Senhor, que nós como cristãos, nós possamos ser luz, Senhor, aonde nós estivermos, Senhor, que não haja murmuração em nós, Senhor, que o amor entre nós seja não fingido, Senhor, que nós possamos amar o nosso próximo, que nós possamos abençoar o nosso irmão, que nós possamos estender a mão ao que está caído, aquele que está necessitado, aquele que está precisando, Senhor. Às vezes não é um dinheiro, às vezes é uma palavra, às vezes é um ouvido, Senhor, que nós possamos ser sensíveis, que a tua igreja, Senhor, seja sensível à tua voz, ao teu Espírito Santo. Senhor, a intercessão aos irmãos da cidade de Éfeso, aos Efésios, a intercessão da igreja deste mundo atual, a intercessão daquele que professa a sua fé em Jesus Cristo. Senhor, atende-nos. Senhor, ouça-nos. Senhor, dá o socorro, Senhor. Deus é o nosso socorro, bem presente na hora da nossa angústia. Por isso, Senhor, muitos que estão angustiados nessa manhã, seja o socorro, Senhor. Assim nós oramos no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Muito obrigado por estar conosco durante esse período que aqui nós estivemos. Amém?